Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma formação da IAN, uma formação virtual daqui do estado do Pará. E hoje nós vamos trabalhar a metodologia da infância e adolescência missionária, chamada as 4 áreas integradas. Então, eu convido todos a gente iniciar esse encontro invocando o Espírito Santo para que nos conduza nessa formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Rafael. Atualmente, eu e minha esposa estamos na coordenação aqui do estado do Pará. E estamos proporcionando, nesse mês de setembro, uma formação para todos os assessores aqui do estado, né? Uma formação de todo o material do novo subsídio da infância e adolescência missionária. E essa formação vai estar disponível no YouTube, os 10 encontros, né? Já está disponível alguns, e todos os encontros a gente está colocando lá para quem não pôde participar ao vivo, né? Pode participar depois para assistir os encontros. O canal do YouTube, onde estão esses encontros armazenados, é o IAN Pará. Tá? IAN Pará é onde vocês encontram e podem estar compartilhando todo esse material dessa formação. E hoje a gente vai trabalhar a metodologia. Deixa eu abrir aqui o slide. Vamos lá. Então, a metodologia da IAN é as 4 áreas integradas. Né? Essa metodologia é uma metodologia própria da IAN e que vocês vão perceber que é uma forma diferente de trabalhar em grupo. Né? Aqui diz que a infância e a adolescência missionária é um estilo de vida, um jeito especial de ser todos os dias da semana. Então, vocês vão perceber que essa metodologia vai fazer com que as crianças vejam de uma forma diferente um tema a ser trabalhado. Uma vez eu fui visitar uma paróquia, né, aqui de Belém, e sempre nas minhas visitas eu perguntava como é que estavam os encontros, né, como é que eles estavam trabalhando os encontros. E uma vez, em uma das paróquias que eu visitei, uma assessora me falou que lá eles reuniam todo domingo com as crianças, pegavam o evangelho do domingo para estudar com as crianças e faziam perguntas para elas sobre o evangelho, via tudo que o evangelho está dizendo, só porque logo em seguida do encontro acontecia a missa das crianças. E nessa missa o padre gostava de fazer perguntas sobre o evangelho. E a assessora queria que as crianças da infância ficassem afiadas, né? Respondessem na hora as perguntas que o padre fizesse. E todo domingo eles faziam assim um encontro. Aí que a gente foi perceber que não estava sendo um grupo de infância missionária, e sim um grupo de crianças que se reuniu para estudar o evangelho. Não tem problema. Mas não está sendo usado a metodologia que deve ser usada, que é a metodologia das 4 áreas integradas. Então, essa metodologia é fundamental o assessor saber de qual, como é que funciona. Porque é o estilo de vida, toda hora, todo mês, toda semana, vamos estar trabalhando essa metodologia. Então, tem que ficar sem nenhuma dúvida em relação a essa metodologia. Qualquer dúvida que vocês tenham, no final, a gente pode tirar.
tá bom? Então, crianças, adolescentes e assessores da IAN são missionários o tempo todo e em todo lugar. E essa metodologia tem como objetivo formar homens e mulheres novos, verdadeiros e missionárias de Cristo. Então, só com a metodologia nós vamos conseguir trabalhar esse jeito de ser criança missionária. Se a gente for escolher um tema todo mês, nós vamos estudar aquele tema, mas não vai ser preparando ela para ser uma verdadeira missionária. Então, por isso que a gente tem que ter uma boa clareza sobre essa nossa metodologia. Para trabalhar essa metodologia, a gente precisa conhecer um pouquinho como é que funciona a questão dos encontros semanais. Esses encontros devem ser bem preparados e realizados fielmente no lugar e horários combinados. As crianças e adolescentes devem ser orientadas a um comportamento conforme objetivos e finalidades da IAN. Então, sempre que nós formos convidar para quem vai iniciar um grupo de infância missionária e for convidar as crianças a participar, já tem que deixar claro que ela vai precisar ter um compromisso semanalmente, um encontro semanalmente com todas as crianças do seu grupo, com objetivos e compromissos que elas vão ter que cumprir. Então, isso já tem que deixar bem claro para as crianças que queiram ser da infância e adolescência missionária. O local do encontro seja um lugar acolhedor e adequado, além dos símbolos religiosos, cruz, estampas ou imagens dos padroeiros, não deve faltar um grande mapa ou um globo do mundo que pode ser construído ou desenhado pelos próprios membros, em papel resistente ou pano, ou com material leve, isopor, plástico, valorizando a criatividade do grupo. Então, esses símbolos que a infância sempre trabalha, pode ser construído pelas próprias crianças. Basta o assessor ter essa criatividade de dentro do encontro proporcionar a criação desses materiais. Não precisa comprar o maior globo que tiver, ou as flâmulas, tentar ver uma forma de valorizar a criatividade das crianças com a ajuda do assessor e não gastar muito, mas ser uma coisa criada mesmo pelas próprias crianças. Isso valoriza muito de elas quererem fazer, entender o significado de cada símbolo. O símbolo, em cada reunião, haja um símbolo relacionado com o tema, que seja objeto de reflexão. Muitos símbolos para uma única ocasião acabam confundindo. Então, a ornamentação do local e o símbolo devem ser simples, baratos e, sobretudo, frutos do trabalho dos membros do grupo e com identidade missionária, isto é, com atenção voltada para os países, povos, culturas e realidades além fronteiras. Então, toda a ornamentação que a gente fizer no encontro deve ser uma ornamentação missionária, que lembre que o nosso carisma é além fronteira. Né? Então, essas flâmulas, essas cores, esse colorido que a infância trabalha, não é só para ficar bonito, ficar mais alegre, mas sim para que desperte dentro da criança o ardor missionário, a vontade de conhecer mais o que é a missão além fronteira. Saber que o nosso grupo ele não é só local, ele pensa global, ele age local, mas pensa global. Então, valorizar sempre os símbolos, mas sempre estar explicando para as crianças que aqueles símbolos, aquelas cores, não é só para enfeitar, mas sim para que a gente possa pensar e valorizar a cultura dos outros povos e também conhecer a realidade, saber que tudo que a gente vai trabalhar é em prol a todos os povos, a todo o mundo, aos 5 continentes. Após os primeiros meses de encontro, guiado pelo assessor ou assessora, o grupo trabalha com certa autonomia, orientado pelo coordenador ou coordenadora. Cada membro cada membro com a sua função. O assessor continua colaborando, ajuda a preparar os encontros, orienta nos momentos de conflito
e anima a caminhada, tendo cuidado especial para as crianças e adolescentes que têm maiores dificuldades pessoais ou familiares. Então, o assessor, nos primeiros encontros, para quem vai iniciar também o grupo de infância missionária, nos primeiros encontros, o assessor é aquele que vai praticamente fazer tudo, né, no início. Mas, aos poucos, ele tem que estar observando que são aquelas crianças que estão mais se destacando, quem vai ser o coordenador do grupo, tentando ver o máximo de funções para os membros do grupo. Quem vai ser o tesoureiro, quem vai ser o vice-coordenador, quem vai cuidar da oração, quem vai ficar com a dinâmica, tentar passar o máximo de funções para as crianças, para que todas se sintam mais pertencentes àquele grupo. E após o assessor perceber que o grupo já tem essa autonomia, e aí tentar deixar eles trabalharem um pouquinho sozinhos, sendo que o assessor sempre presente no encontro, sempre observando, sempre vendo se tem algum conflito e animando a caminhada do grupo. Nunca deixando o grupo sozinho, completamente, mas sim sempre orientando, vendo o que precisa, vendo as dificuldades que o grupo está passando, que precisa de ajuda. O assessor, ele é aquele que assessora, orienta, ajuda e é o conselheiro do grupo. Não é aquele que faz tudo no grupo. Ele não é aquele que vai ter que desligar aqui o áudio de alguns. Agora, está um chiado, deixar o áudio, só o meu ligado para que não esteja um chiado de outros áudios, tá bom? Então, o assessor não é aquele que vai fazer tudo. Ele vai só assessorar o grupo, só orientar, ajudar, aconselhar as crianças dentro do grupo da IAN. Então, para que ele seja uma pessoa referencial dentro do grupo, precisa ter um pouco de maturidade. Por isso que o assessor só pode ser quem tem a partir de 16 anos. A partir de 16 anos que já pode ser assessor para ter esse papel fundamental dentro do grupo, né, de assessorar, orientar, ajudar e aconselhar um grupo de infância e adolescência missionária. E o coordenador do grupo é aquela criança ou adolescente da mesma faixa etária do seu grupo. Eu tenho um grupo de crianças, quem vai ser o coordenador do grupo de criança é uma própria criança daquele grupo. Eu tenho um grupo de adolescentes, quem vai ser o coordenador do grupo de adolescentes vai ser a própria criança, a própria adolescente daquele grupo. Nunca querer colocar um adolescente para coordenar um grupo de criança. Mas sim, uma criança coordena um grupo de criança, um adolescente coordena um grupo de adolescentes. Essa coordenação infantil tem a duração de 1 ano, podendo renovar para mais 1 ano ou pode ser trocada também a qualquer momento. Vai muito do assessor e do grupo essa decisão. Alguma dúvida até aí? Se alguém tiver alguma pergunta também, quiser interromper, não tem problema, tira dúvida também. Os temas a serem tratados dentro do encontro. O carisma da IAN leva-nos a escolher temas missionários entendidos como missão além fronteiras. Também os temas que atraem a atenção e dizem respeito aos adolescentes podem ter lugar nos grupos da IAN, à medida que forem vistos a sua dimensão universal. Como seria? Se o adolescente quer tratar de namoro, não tem problema. O tema que eles querem tratar, o tema que a maioria votou ou sugeriu de tratar, não tem problema. Mas nós vamos estudar as maneiras, os problemas, as dificuldades, as experiências bonitas do namoro dos africanos, dos chineses, dos esquimós, de todo o mundo. Então, sempre envolver o tema que foi escolhido, o tema que vai ser tratado, de uma forma universal, uma forma que possa envolver a realidade, a cultura de todos os povos. Então, isso vai depender muito da capacidade também do assessor de ajudar nessa hora, de estar vendo uma forma que eles possam conhecer a realidade dos outros povos, ver como é que está a realidade, e vocês vão perceber que com essa metodologia
a gente vai poder mudar um pouquinho a situação de que está acontecendo no mundo. E em todos os temas esteja presente o fio de ligação com a realidade. Vou levantar aqui que tem uma ferramenta em cima da letra. Tá? Em todos os temas esteja presente o fio de ligação com a realidade brasileira, que não deve ser esquecida, mas que a IAN vê num contexto global. Então, como eu falei ainda agora, a infância e adolescência missionária é um grupo que pensa global, mas age local. Então, nós vamos pensar nos 5 continentes, mas vamos agir aqui no Brasil, aqui no Pará, aqui em Belém, aqui na diocese que a gente esteja. Mas nós vamos estar pensando além fronteiras, já que a gente ainda não pode chegar lá porque nós somos crianças, nós vamos chegar lá de alguma forma, ou pela nossa oração, ou pelo nosso sacrifício. Vamos lá. O encontro. Nós temos um roteiro padrão, né, que está no subsídio, que pode ser seguido, mas também pode ser adaptado. Isso não tem problema. Aqui é só um roteiro básico para ajudar a gente a construir um encontro junto com as crianças e ajudar a ter um cronograma do que nós vamos fazer a cada encontro. Aqui, eu lembro quando eu participava de um dos grupos de infância e adolescência missionária aqui da minha comunidade, nós tínhamos o costume de ter uma ata. Nós tínhamos 3 grupos, né? O grupo Santa Terezinha, o grupo São Francisco e o grupo Maria. O grupo Santa Terezinha era só de 7 a 10 anos, o grupo São Francisco de 11 a 12 anos e o grupo Maria de 13 a 14. E cada grupo tinha uma ata, onde nessa ata eles colocavam a programação do encontro, esse cronograma, ver o que nós vamos fazer, e atrás da folha ficava a assinatura das crianças. E sempre uma vez em 2 meses, sempre que dava, essa ata era levada ao padre, e o padre via o que aconteceu no grupo, e dava o seu visto lá no final, e está ciente de tudo que está acontecendo dentro do grupo. Também é uma ideia para nossos grupos de infância e adolescência missionária ter uma comunhão com o nosso pároco. Então, esse encontro tem um cronograma que é sempre importante de colocar no papel com as crianças para saber o que vai acontecer nesses encontros. Então, o coordenador, que é a criança ou o adolescente, junto com o seu assessor, deve chegar sempre antes do horário marcado e fazer uma acolhida amigável aos seus colegas. O momento de oração inicial, que também pode ser uma forma de canto, a troca de notícias sobre os fatos da semana. Para quem não sabe ou não lembra, né, nós temos um programa de vida. A IAN tem um programa de vida. E, se eu não me engano, é o sexto compromisso é manter-nos bem informados sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos os continentes. Então, esse é um momento forte para que a gente fique informado. Coloque em comum as informações com nossos grupos, o que está acontecendo no mundo. Né? Então, a troca de notícias sobre os fatos da semana. É nesse momento que acontece essas informações, o que aconteceu nessa semana, não só aqui no nosso bairro, na nossa cidade, mas no mundo todo. Depois, relato dos compromissos assumidos na reunião anterior. Vocês vão perceber que todos os encontros nós temos compromissos a serem cumpridos. Né? Então, esse é o momento de relatar o que foi que nós cumprimos em relação aos nossos compromissos que nós assumimos. Depois vem o estudo do tema do dia, que é a parte do desenvolvimento do tema. Né? Depois, definição do serviço a ser feito e divisão das tarefas. Em seguida, oração, partilha espontânea com intenção missionária. E, por último, a cooperação material, o cofrinho, a despedida. O cofrinho, ele pode ser utilizado em todos os encontros, não tem problema. Mas vocês vão perceber que tem um dos encontros que é a parte principal, onde temos que dar um destaque maior para o sacrifício. Então, um gesto concreto em relação ao que nós vamos trabalhar. Então, mas todos os encontros pode acontecer a cooperação material, o momento do cofrinho, não tem problema.
as 4 áreas integradas, que é a nossa metodologia. Lembrando, quem não trabalha a metodologia dentro do grupo da IAN não é infância e adolescência missionária. Nós temos que ser fiel à nossa metodologia, porque nós só vamos conseguir tornar verdadeiros homens e mulheres missionários e missionárias se nós trabalharmos a nossa metodologia. É um jeito de conhecer, um jeito de ver, julgar, agir e celebrar aquele tema que nós escolhemos para desenvolver durante essas 4 semanas. Então, sempre que for iniciar um grupo de infância missionária ou iniciar um encontro de infância e adolescência missionária, deve-se antes escolher o tema gerador. O que é esse tema gerador? É um tema que vai ser trabalhado durante 4 semanas. Então, vocês vão perceber que esse tema vai ser rodado, vai ser trabalhado de forma diferente durante 4 semanas. É um desafio muito grande, porque necessita muita criatividade, né, para não ficar repetitivo. Mas vocês vão perceber que a nossa metodologia, que já está tudo pronto, tem que seguir a risca de como funciona, não vai ficar repetitivo o desenvolvimento do tema gerador que a gente escolher. Então, sempre para iniciar, temos que ter uma reunião, onde essa reunião vai ser escolhida para quem vai iniciar um grupo. Estou dizendo para quem vai começar. Uma reunião onde vai escolher qual vai ser o primeiro tema gerador. A gente sempre sugere que, para quem vai iniciar, comece com um livro, que vocês vão ver no final o roteiro de encontros para um grupo de infância e adolescência missionária. Até tem um aqui que está bem velhinho já, que é o Adolescente Sem Fronteiras, que já é um roteiro para adolescentes, mas nós temos um também para criança que vou mostrar no final. Esse livro ele é adquirido pelo site das Pontifícias, se não me engano está R$10 ou R$12 cada um, e lá já tem 15 encontros prontos. 15 encontros nas 4 áreas integradas, e que vai nos ajudar a iniciar o encontro. Já está tudo preparado, onde a gente vai só adaptar algumas coisas e vamos poder conhecer melhor a infância e adolescência missionária por esse livro, porque os primeiros encontros vai falar sobre a história, vai falar sobre os símbolos, vai falar sobre nossos padroeiros, o fundador. Então, para quem vai iniciar, sempre a gente deve sugerir de iniciar com esse livro. Caso não tenha, tentar conseguir para eles, então emprestar, né? Porque esse livro são 15 encontros, e depois que passar esses 15 encontros, aí vai dar criatividade do assessor junto com as crianças de estar vendo novos temas, não ter que voltar de novo a começar o primeiro encontro, segundo, não. Terminou esse livro, ou então na metade do livro já começou, já tem capacidade de começar um novo tema, não tem problema. Mas o assessor que for fazer essa formação sempre incentivar o grupo que vai iniciar começar com esse livro, ou para criança ou o livro para adolescente. Aí depois que a gente já escolheu o tema gerador, vou ligar o áudio aqui de alguém. Tá, depois que nós já escolhemos o tema gerador, junto a outra coisa. Se nós vamos iniciar um grupo de infância e adolescência missionária, quem escolhe o tema gerador, lógico que vai ser o assessor, né? A equipe de assessor que vai iniciar. Mas, para quem já tem um grupo de infância e adolescência missionária, o tema gerador deve sempre ser escolhido com as crianças, junto com as crianças, no último encontro que vocês vão observar lá na frente. Depois que escolher esse tema gerador, incentivar, motivar durante a semana as crianças a fazer essa aqui, ó. Cada adolescente comprometer-se a juntar informações, recorte de jornais, fotografias, objetos, sobre o tema que irá ser trabalhado. Esse material será colhido nos noticiários de rádio, TV, imprensa, etc. Então, o papel do assessor também é motivar para que isso aconteça, que é muito difícil. Tem que estar incentivando as crianças a estarem pesquisando, trazer material para o primeiro encontro. A gente vai precisar desse material no primeiro encontro. Quando chegar a primeira semana,
ela é chamada de realidade missionária. É a primeira semana do encontro da infância da adolescência missionária, é chamada de realidade missionária. Então, escolhemos um tema gerador, esse tema gerador vai ser trabalhado durante 4 semanas. Primeira semana é realidade missionária, segunda semana espiritualidade missionária, terceira semana compromisso missionário e quarta semana vida de grupo. Então, é esse ciclo que a infância trabalha, como eu mostrei aqui, ó. Realidade missionária, espiritualidade missionária, compromisso missionário e vida de grupo. Depois retorna a realidade, espiritualidade, compromisso. Então, é um ciclo. É o estilo de vida da IAN. É onde o assessor vai ter que estar trabalhando, incentivando, sendo criativo para que não quebre esse ciclo. Não caia na tentação de fazer um tema essa semana que vem fazer um outro tema. Não, aí não vai ser infância missionária. Temos que ficar sempre atentos, nós, assessores, lideranças, que nossos grupos estão trabalhando a metodologia. Isso é a alma, isso é o jeito de ser infância e adolescência missionária. O que é feito na primeira semana? Vocês vão perceber que um encontro é diferente do outro. Por isso que nós não podemos misturar as coisas. Nessa primeira semana, no encontro do grupo, previamente agendado para um dia da semana, as crianças e adolescentes partilham o que cada um conseguiu realizar durante a semana. Juntos, organizam as informações e o material coletado em forma de painel ou cartaz para obter uma visão mais ampla da realidade. Então, tudo que eles pesquisaram, tudo que vocês também conseguiram pesquisar, o assessor nesse momento aqui, isso eu falo na prática, porque eu já eu passei muitos anos como assessor direto com um grupo, né? Eu atualmente estou direto com os assessores. Mas, quando eu estava com os grupos, esse é um ciclo que tinha que ficar sempre incentivando, motivando, a que eles pudessem trazer, despertar esse... Por isso que é importante eles escolherem o tema, porque aí eles vão se interessar mais a pesquisar, a trazer as informações. Se o assessor impor um tema, aí pode ser que não seja do agrado deles, do que eles querem mesmo trabalhar. Então, tentar ver com eles qual o interesse deles, em qual o tema que eles querem trabalhar. Só que sempre reforçar que o tema que eles escolherem, nós vamos ter que pensar universal, além fronteira em relação ao tema. Então, a gente tem que ter isso bem claro. Então, nesse encontro, a gente tem que conhecer o máximo sobre o tema. Para isso, vamos ter que fazer muita pesquisa e trazer todas essas informações para esse encontro. Essas informações, de preferência, colar em cartaz para criar um mural com todas essas informações de tudo que eles conseguiram adquirir de informação sobre o tema. Também pode ser feito, passar algum vídeo, trazer um palestrante sobre esse tema, pesquisar alguma reportagem para estar lendo para eles sobre aquilo lá, ou vocês pesquisarem alguns sites, o site da Garotada Missionária, das políticas, tem muitas notícias, muitos assuntos que nos ajudam muito a conhecer a realidade de alguns temas, tem alguns dados legais. Então, a gente tem que fazer com que eles possam conhecer o máximo sobre a realidade do tema que eles escolheram. E esse cartaz vai ajudar muito a colocar a visão de todas as informações sobre o tema que nós estamos trabalhando. Em seguida, dirigir preces espontâneas ao Pai, lidando com a realidade local, onde vive cada criança e adolescente. E, ao final do encontro, lembrar os 2 compromissos a serem vividos durante a próxima semana. Então, todo encontro nós temos 2 compromissos para as crianças e para nós, assessores, também. Quais são esses 2 compromissos? O primeiro, desse encontro aqui, da realidade. Primeiro, tornar conhecido o resultado. Rapidinho, está descarregando meu fone. Pronto. Primeiro compromisso, tornar conhecido o resultado do seu trabalho, apresentando-o
às suas famílias, igreja, escola e também aos amigos e vizinhos. Não vai adiantar nada. Tudo que a gente construiu ficar só para a gente. Então, o primeiro compromisso é isso, é colocar em público tudo que vocês construíram juntos. Pode ser em algum mural de alguma escola, ou na igreja, ou na sua própria família, de uma forma que possa ser visto o que vocês construíram. Colocar em público todo o resultado do trabalho que vocês fizeram dentro da realidade. Vocês viram que nesse encontro nós não tivemos muita espiritualidade e nem tivemos muito agir. Não fizemos nada de concreto, só fizemos conhecer o tema. Por isso que é chamado de realidade missionária. É só conhecer, só é ver o que é esse tema, qual é a realidade desse tema. E o segundo compromisso desse encontro é pedir para que as crianças procurem na Bíblia textos que revelem o pensamento de Deus sobre a realidade vista nesse encontro. Então, nós vamos ter que incentivar muito também as crianças para que elas possam trazer no próximo encontro textos bíblicos que nos revelam o que Deus vem nos falar sobre o tema que nós escolhemos, o tema gerador. Quando chegar a segunda semana, que se chama Espiritualidade Missionária, as crianças e adolescentes do grupo colocam em comum o que pesquisaram na Bíblia. É o momento de partilhar o compromisso da semana passada. Né? Eles vão ter que colocar, em um dos momentos do encontro, naquele roteiro que eu mostrei no início, tem um momento para isso, para que eles coloquem em comum tudo que eles pesquisaram, tudo que eles trouxeram de compromisso do encontro passado. Também pode ser pesquisa de outros textos, para assim conhecer o que Deus pensa sobre essa realidade. Ajudar as crianças e adolescentes da IAN a sentir como Jesus sentia e via a realidade. Essa é a espiritualidade missionária. É fazer com que eles entendam o que Deus vai nos falar sobre isso. Se era namoro o tema, o que Deus fala sobre isso? Se é vocação, o que Deus nos fala sobre isso? Se é sobre a campanha missionária, o que Deus vai nos falar sobre isso? Então, textos bíblicos vão nos ajudar a entender melhor sobre isso. Nesse encontro, é importante ter algum momento de deserto, momento de eles refletirem aquela palavra, momento de sentir a presença de Deus nesse encontro, momento de fazer com que Deus toque no seu coração, para que eles conheçam, vejam como Deus agiria com essa situação que nós vimos na semana passada, né, no encontro passado. Provavelmente, o painel que nós fizemos semana passada, aquele painel, aquele mural com todas as informações, será enriquecido de citações bíblicas. Essas citações, as passagens bíblicas que eles trouxeram nesse encontro, também pode ser colocado nesse painel, para enriquecer esse painel, de modo que a vida cristã ficará cada vez mais próxima à vontade de Deus. Isto é, de acordo ao que é bom, ao que ele é agradável e perfeito. E no final desse encontro, também temos 2 compromissos, sempre 2 compromissos. Só no último que nós temos 3, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, sempre são 2 compromissos que nós vamos ter que deixar no final. O primeiro compromisso é pedir com que todos testemunhem com a sua própria vida e com a palavra, na família, com os amigos e na escola, o que aprendeu e vivenciou nesse encontro. Então, tudo que nós vivenciamos e aprendemos nessa espiritualidade missionária, que a gente possa testemunhar com a nossa vida e com as nossas palavras, tanto na escola, na família ou com nossos amigos. E o segundo compromisso é decidir, junto com o grupo, qual o compromisso ou ação a ser realizada durante a semana, para que a realidade em que se vive torne-se cada vez mais semelhante ao projeto de Deus. Então, nesse encontro, junto com o grupo, temos que já encaminhar
E o que nós vamos fazer de concreto? Cara, quem quer? Vou ligar aqui o áudio de alguém. Tá. O que nós vamos fazer de concreto agora? Já passamos pela realidade, vimos o que é aquele tema, já passamos pela espiritualidade, sentimos o que Deus quer em relação àquele tema, e agora vamos ter que agir, mudar um pouquinho a situação do que nós vimos na realidade, que Deus nos pediu agora. Vamos ter que fazer algo concreto na terceira semana. Aí chega o compromisso missionário, que é um momento que eu acho um dos principais dentro do ciclo da metodologia da IAM. Esse encontro é um encontro onde nós vamos ter que agir. Não tem jeito. Não adianta novamente reunir na igreja, novamente estudar alguma coisa. Não vai adiantar, porque aí não adiantou nada seguir esse ciclo se a gente não fizer nada nesse terceiro encontro. Então, as propostas pensadas durante a semana pelos integrantes do grupo são colocadas em comum e discutidas. Será escolhida aquela que, dentro das possibilidades do grupo, alcançar mais de perto os missionários ou missionárias. Então, é o momento de colocar em prática tudo que nós aprendemos, momento de agir de verdade. Irá enriquecer a todos o acompanhamento da vida dos missionários. Lembre-se das revistas, convidando-as a passar pela região, visitar o grupo, mantendo correspondência com algum deles e etc. Isso aí são sugestões, mas vai muito da criatividade do assessor com as crianças, o que nós vamos fazer em relação ao tema que vocês escolheram. Então, vai muito do tema que foi escolhido. Aí não tem... Se eu escolhi sobre vocação, o que eu vou fazer de concreto em relação à vocação? Aí vai muito da criatividade do grupo, tem que ser muito criativo agora, do que eu vou agir. Esse agir também, não podemos esquecer que somos um grupo além fronteira. Então, temos que ver algo que possa também ajudar aqueles missionários que estão além fronteira. Então, motivar as crianças a um evento, fazer uma campanha para arrecadação de dinheiro para o nosso cofrinho. É um gesto concreto para se fazer no terceiro encontro, porque ajudar no cofrinho vai ajudar praticamente quase todos os sistemas geradores, porque tudo envolve, o cofrinho envolve tudo quanto é sistema gerador, porque ele vai ajudar diversos projetos no mundo todo. Então, e esse encontro é um encontro principal para se trabalhar do cofrinho. No momento a gente vai ter que motivar mais ainda as crianças a fazerem o seu sacrifício e nós também, as pessoas, fazerem o nosso sacrifício. Viver de forma bem significativa o momento da partilha do sacrifício material feito pela criança e adolescente participante do grupo. Então, é o momento de agir, o momento de sair do muro da igreja. Não deixou no ponto de coisa, não. Vamos tentar deixar ligado o áudio. Deixa aqui mais um. Antigamente eu ficava só aqui controlando o áudio, agora tem que ficar nos dois hoje. Tá, então, esse momento do agir é o momento do terceiro encontro. E também temos os dois compromissos, sempre os dois compromissos. O primeiro, segundo e terceiro encontro sempre tem que ter os dois compromissos. O primeiro compromisso é realizar o que foi decidido no grupo, o compromisso que foi decidido no grupo. O segundo compromisso é cada membro do grupo pensar numa maneira para envolver outras pessoas na caminhada missionária. Então, isso já é fazendo um fio de ligação com o quarto encontro. O quarto encontro, chegando na quarta semana, é a vida de grupo, o celebrar. Vamos ter que fazer com que o grupo crie mais ainda esse laço de amizade, fazer com que eles relembrem tudo que nós fizemos durante as 3 semanas passadas e ativar mais essa união, essa alegria de ser um grupo de amigos, um grupo missionário. É um encontro festivo, aberto a todos, sobretudo a quem nunca é festejado.
nunca é lembrado, nunca é chamado a participar. São colocadas em comum as propostas pensadas durante a semana e conclui o encontro encaminhando 3 compromissos. Então, nesse encontro, tem muita ideia do que pode ser feito nesse celebrar, né? Nesse confraternizar, nesse momento celebrativo. Um exemplo que nós fazíamos aqui na nossa comunidade, Santa Luzia. Na Santa Luzia, não, na nossa paróquia, no Sagrado Coração de Jesus. A gente reunia todos os grupos daqui da paróquia em uma comunidade. Nesse encontro, nós fazíamos 1 hora e 40 minutos de confraternização, de revisão de tudo que nós fizemos durante o mês, durante aquelas 3 semanas anteriores, e logo em seguida nós dividíamos em grupos e íamos visitar crianças que não eram da infância missionária daquela comunidade. Então, imagina, aqui na nossa paróquia, nessa época, nós tínhamos 6 grupos, 6 comunidades, e juntava todas as comunidades só numa comunidade e enchia de criança. Fazíamos aquela confraternização, aquele momento festivo de conclusão daquele tema gerador, e em seguida a gente ainda conseguia novas crianças para a infância daquela comunidade. Porque nessa visita, a gente rezava uma dezena do terço em cada criança que não fosse da infância daquela comunidade e convidava ela para o próximo encontro, que já vai começar um novo ciclo, na próxima semana. Então, isso animava muito aquela comunidade a conseguir novas crianças. E nesse encontro também temos não só 2 compromissos, mas sim 3 nesse encontro. Primeiro compromisso é preparar e realizar a celebração combinada. Segundo compromisso, escolher o tema a ser trabalhado nas próximas 4 horas integradas. Então, é nesse encontro, junto com as crianças, que nós vamos escolher que tema nós vamos trabalhar no próximo ciclo. Então, quem escolhe esse tema, de preferência que sejam as crianças da infância, as crianças do próprio grupo, porque elas que vão estar desenvolvendo o encontro. Não pode ser só o assessor. O assessor não pode fazer tudo, ele vai estar só orientando, ajudando. E o terceiro compromisso desse encontro, juntar informações e subsídios para formar o quadro da realidade do novo tema a ser estudado, pensado, modificado e celebrado nas próximas 4 etapas. Então, é já encaminhar a todos os integrantes do grupo que na próxima semana nós vamos iniciar o novo tema gerador que eles escolheram. Para isso, vai precisar com que eles tragam informações, pesquisas, reportagens, materiais para a gente construir um novo ciclo, um novo mural e iniciar um novo tema gerador. Nesse encontro também, eu coloquei aqui várias maneiras de celebrar a caminhada feita pelo grupo, como passeios, festa com a família, com as famílias, jogos, concursos, apresentação teatral, assistir um filme missionário, piqueniques, lazer, confraternização, gincanas, tudo isso é no último encontro que nós fazemos, que é o Vida de Grupo, que é o 4º encontro, o celebrar, o 4º encontro da nossa metodologia das 4 horas integradas. Após o 4º encontro, vamos voltar para aquele ciclo da realidade, espiritualidade, compromisso e vida de grupo do próximo tema gerador. Esses aqui são os 2 materiais que eu falei lá no início. Os 2 livros de apoio ao assessor e ao coordenador de grupo. Ele nos ajuda muito a quem vai iniciar um encontro. Como eu falei, lá tem já encontros preparados, 15 encontros em cada livro, onde fala uma realidade de quem ainda vai iniciar. Porque lá vai falar um pouco da história, vai falar um pouco dos padroeiros, um pouco sobre os nossos símbolos e outros temas também que nos ajudam a despertar esse ser missionário. Né? Por todos os temas vocês vão perceber que faz ligação além fronteira. Isso é super importante a gente iniciar com esses livros, porque vai fazer com que a gente fique adaptado
a sempre trabalhar um tema além fronteira. Aqui em Belém, aqui na Arquidiocese de Belém, eles têm um trabalho, né, de todo... era o terceiro domingo, agora ficou o primeiro domingo, reunir com todos os assessores da Arquidiocese para escolher um tema gerador. Eles escolhem um tema gerador, mas esse tema é trago dos grupos de encontro da ciência missionária deles, e lá é escolhido um tema gerador para ser trabalhado no próximo mês. E dentro desse encontro mensal entre os assessores, é tirado já os 4 encontros, ou pelo menos algumas ideias para os 4 encontros. Depois eles encaminham para mim, eu faço uma edição e envio para todo o estado. Muitos aqui, com certeza, já receberam esse material. Agora, esse ano não, devido à pandemia, mas ano passado, todo mês, a gente estava enviando esse material pronto. Esse material que a gente enviava é como se fosse o livro. É só um apoio. É só uma forma de a gente ter um norte, de como a gente não conseguiu construir junto, não conseguiu criar aquele encontro junto com as crianças, já tem o material pronto. Mas que a gente não fique preso nem a esses livros e nem ao material que a gente envia de apoio. Para vocês terem uma ideia, teve alguns assessores que esse mês me perguntaram se tem material para ser trabalhado no mês de outubro. Porque está acostumado ainda àqueles materiais que a gente enviava. A gente não pode ficar preso àqueles materiais, nem ao livro. Só são alguns meios de apoio para a gente trabalhar os encontros. Acho que a gente possa ter prática com essa metodologia para que os próprios coordenadores, as próprias crianças possam estar construindo juntos esses encontros. Para isso é necessária a formação dos coordenadores, para eles entenderem bem a nossa metodologia. Nós vamos ter a formação, ia ser amanhã, mas foi adiado para terça-feira, sobre o encontro de coordenadores, onde lá é trabalhado também a metodologia, para que eles entendam direitinho como criar, como montar um encontro da infância e adolescência missionária. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não deu para ler o chat aqui durante, porque hoje eu estou nos dois aqui, aí não deu para ver. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, queira partilhar agora, pode falar. Eu vou ver o chat aqui enquanto isso. E aqui do começo. Aqui, tem uma pergunta de João Carlos. Aqui na nossa realidade, vemos que tem grupos que leem e refletem a Bíblia em todos os encontros. Qual a orientação em relação a isso? Muito bem, não tem problema. Ter a palavra de Deus em todos os encontros é super importante, não tem problema. O que a gente não pode fazer é invadir um encontro do outro. Se perceber que dentro do encontro da espiritualidade missionária, é o momento em que a gente tem que dar mais destaque à palavra de Deus. A gente vai refletir mais ainda. Mas todos os encontros podem ter a vivência, a leitura, a partilha da palavra de Deus. Não tem problema. Agora, no segundo encontro, que é a espiritualidade missionária, é o momento onde a gente vai ter que reforçar, ter mais ainda um tempo maior para essa partilha, essa vivência sobre o tema gerador. Isso também é super importante, a gente não fugir do tema gerador. Também é importante lembrar. Acontece muito de o tema gerador é tal, mas o compromisso a gente vai fazer uma outra coisa só porque é um agir. Ou então a espiritualidade, você vai fazer um momento espiritual lá, um momento de deserto, mas em relação a outro tema. Nós temos tudo que a gente quiser. Nos 4 encontros, temos que sempre ter ligação com o tema gerador. Então, o agir. Eu vou fazer, bora finalmente fazer uma arrecadação de alimentos para ajudar uma família. Isso é muito bom. Mas será que tem relação a um agir em relação ao tema gerador que a gente escolheu? Então, sempre... Eu via muito isso quando eu estava montando os encontros aqui da Arquidiocese de Belém, e cada equipe criava um ponto, né? Uma equipe ficava com a realidade, outra com a espiritualidade, outra com o compromisso,
e outros com a vida de grupo. E eu percebia que quem ficava com a vida com o compromisso missionário sempre colocava algumas coisas de agir, mas que não tinha nada a ver com o tema gerador. Então, a gente tem que ficar atento ao tema gerador e fazer sempre essa ligação. Tudo que a gente fizer em relação ao tema gerador. Outra pergunta. Com relação aos campos atualizados no encontro pelas crianças e adolescentes por vezes, também vemos que são escolhidos campos considerados próprios de outros carismas. O que fazer? Evitá-los e não cantá-los ou cantá-los e orientar para as próximas escolhas. Inclusive, nós vamos ter essa formação. Nós convidamos a todos quarta-feira com a irmã Joaninha a gente aprender os cantos da IAM. Cantando a IAM, o tema de quarta-feira. E, inclusive, dentro do material a nível nacional, foi colocado um novo subsídio, que é Cantando a IAM, que é o tema que a gente vai trabalhar quarta-feira. Que é para incentivar os nossos grupos a cantarem os cantos da IAM, os cantos que a infância trabalha. Porque, às vezes, a gente coloca outros cantos que não tem muito a ver com o nosso, não vai trabalhar o ser missionário, mas sim o eu me sentir bem. Alguns cantos só fazem isso, eu me sentir bem. Mas temos que ter cantos que nos desperte ao ardor missionário, ao querer ser missionário, ao pensar no próximo, não só na gente, mas pensar no próximo. Então, incentivar aos campos missionários dentro do grupo de IAM. Da IAM. Só para dizer que eu vi tudo e foi perfeito. Alguma pergunta a mais? Uma colocação? Tudo certo? Então, agradeço a todos pela participação e convido a todos também para a gente finalizar a nossa formação. Nós temos mais 3 encontros para terminar a nossa formação para assessores. Essa formação, quem perdeu os outros temas, podem acompanhar no canal do YouTube IAM Pará. Lá tem um vídeo de todos os outros encontros. E esse aqui já vou postar hoje também, para quem quiser assistir novamente. E essa formação, o objetivo dela é ajudar para que novos assessores surjam após a pandemia, né? Que está meio parado, mas com certeza isso vai nos ajudar muito futuramente a gente que vai fazer a formação, pegar algumas coisinhas daqui, e para quem vai iniciar a estudar mais ainda sobre como ser um assessor da IAM. Então, amanhã nós iríamos ter um tema sobre o ESPIAN. Só que teve um probleminha com a internet da Regiane e tivemos que adiar para terça-feira. Então, a nossa programação ficou segunda-feira, a espiritualidade missionária com a irmã Patrícia, nossa secretária nacional. Vamos ficar lotado aqui para aproveitar esse momento com ela. Terça-feira, nós vamos ter o encontro, o ESPIAN, o tema sobre o ESPIAN, que é o encontro para coordenadores, né? Um tema específico para como trabalhar com os coordenadores. E vai ser a Regiane que vai nos ajudar. E quarta-feira nós vamos encerrar com o Cantando a IAM. Um show ao vivo com a irmã Joaninha e banda, quarta-feira com todos os cantos da infância, da adolescência missionária, do novo material, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria, agradecer por esse encontro, agradecer por esse momento e para que todos tenham uma boa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se estivermos reunidos, estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigo. Sempre amigo. Sempre amigo. Sempre amigos. Jane.